Olá, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Nessa nova temporada, nós temos trazido novos convidados, alguns já vieram em outra temporada, mas desta vez nós estamos trazendo aqui o Dr. Marcos Henrique Denzin. Ele é osteopata, com a formação em fisioterapia, medicina esportiva e desportiva e também nessa área que ainda não é tão conhecida por muitas pessoas, que é a osteopatia. E é sobre esse assunto que nós vamos falar, um assunto muito interessante, muito importante. As pessoas que têm problemas de coluna, principalmente, ele atua muito nessa área e com certeza ele vai poder te ajudar muitas coisas e dar dicas hoje para nós e você depois poderá pessoalmente conhecer o seu trabalho. Quero já dar as boas-vindas ao Dr. Marcos, o nosso programa, primeira vez. Seja bem-vindo. Obrigado, doutor. É um prazer estar aqui, viu? E vamos então falar um pouquinho sobre isso, né, Marcos? Porque essa área da medicina, da área da saúde, que é a osteopatia, não é muito conhecido ainda por muitas pessoas, né? Então eu queria que você comentasse pra gente sobre a osteopatia, né? Ok. A osteopatia é um sistema de avaliação e tratamento com uma filosofia e uma metodologia própria que visa restabelecer os sistemas corporais. Então, e nós atuamos simplesmente com as mãos, né? E esses sistemas, nós estamos falando de tecidos ligamentares, tecidos, as articulações, o tecido nervoso, o tecido linfático, enfim, sobre todos esses tecidos nós atuamos. A osteopatia, ela é baseada basicamente em três aspectos, né? Ela é baseada na fisiologia, na anatomia e na semiologia. Então, a anatomia, obviamente, o conhecimento do corpo humano. Das partes do corpo, das partes do corpo. A fisiologia, os sistemas corporais, como eles se comportam, o que eles têm que fazer. E a semiologia é o estudo dos sinais e sintomas das doenças. Então, na osteopatia não existe uma receita própria, não existe um protocolo, quer dizer, se aconteceu isso, a gente faz aquilo. Não. Isso tudo depende de um exame clínico. Então pode aparecer muitas vezes dois pacientes com os mesmos problemas, porém com origens diferentes. Então nós temos que fazer uma avaliação clínica completa do paciente. Achei muito interessante, doutor Marcos, falar sobre esse tripé, né, de avaliação da osteopatia, porque realmente a gente, na área da medicina, né, a gente sabe que são coisas importantes. A anatomia, você conhecer bem as partes, né, as peças, né? E a fisiologia, essa função, né? Que você vai ver como é que essa coisa está funcionando. Exato. E a semiologia. Então, acho que assim, para você que está em casa, entender a osteopatia, esse princípio é muito importante e interessante, porque é através desses conhecimentos que o profissional vai poder ajudar, né? Mas a osteopatia é recente, tem muito... Como é que está, vamos dizer assim, aqui no Brasil, já vem de fora? A osteopatia, ela foi basicamente criada no século XIX por um homem nos Estados Unidos chamado Dr. Steele, né? Ele que introduziu os princípios dessa técnica. Então, no início, obviamente, ela começou mais discretamente, mas com o passar dos anos, devido aos grandes resultados colhidos por intermédio da osteopatia, ela se desenvolveu muito e principalmente pesquisas científicas têm sido desenvolvidas em grande escala no setor da osteopatia. E aqui no Brasil, então, ela veio logo assim, começou lá, também foi introduzida aqui no Brasil? Não logo aqui, né? Sim. Começou principalmente lá nos Estados Unidos, mas já faz um bom tempo que a osteopatia está presente aqui no Brasil e está tendo o pessoal está aderindo muito à osteopatia quando conhece os sistemas da osteopatia, como ela trabalha e principalmente em relação ao fato de que nós não usamos nenhum tipo de medicamento, usamos apenas as mãos para trabalhar. E então, até aproveitando esse gancho, né, que utiliza só as mãos como instrumento de trabalho, né? Então, assim, tem que conhecer bem o corpo humano, né? Tem que ter uma ideia, né, com relação a isso, de como aplicar essa técnica, né, utilizando toda essa ferramenta que Deus nos deu, que é as mãos, e que, sem dúvida, né, a capacidade tátil, de percepção, de sensibilidade e mesmo de manuseio, né? Então, é Exato. assim que a osteopatia... Nós usamos uma expressão na osteopatia, assim, que nós aprendemos a escutar com as mãos, né? Então, o corpo, ele está a todo momento nos dizendo alguma coisa. Então, cabe a nós escutarmos com as mãos
tentarmos ouvir o que o corpo está dizendo e interpretarmos aquilo que o corpo está dizendo, né? E apenas lembrando também que a osteopatia ela é recomendada pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela é recomendada e incentivada como prática de saúde. Sim. Esse toque, né? Porque a osteopatia, ela interage muito com o paciente na medida em que você usa as mãos e o toque e a sensibilidade. Isso, até mesmo em órgãos interiores, você tem, vamos dizer assim, essa percepção através da osteopatia? Temos que ter aí que a gente fala que a gente aprende a escutar com as mãos, né? Porque daí a importância de se conhecer o corpo humano, porque cada estrutura ou cada víscera, né, ela foi criada e ela tem uma determinada função e faz um determinado movimento. Então, obviamente, nós precisamos conhecer isso, conhecer o corpo humano, para saber realmente se essa víscera ou se esse segmento, se essa estrutura está cumprindo com o papel dela. Que, obviamente, se nós não conhecemos o corpo humano, nós costumamos até brincar, dizemos que a osteopatia ela é anatomia e anatomia, não é? Porque, na verdade, se nós vamos tratar uma estrutura, nós temos que conhecer o que aquela estrutura faz. Se nós não conhecemos o que ela faz, nós não temos parâmetro nenhum para saber se ela está cumprindo com o papel dela ou não. Então, nós usamos as mãos e até mesmo nos órgãos, por exemplo, estômago, intestino, rim, pâncreas, duodeno, nós costumamos ouvir, né, de certa forma, entre aspas, essas vísceras para ver se elas estão no seu movimento correto e se elas não estão, nós temos que fazer a intervenção manual. Ok, você que está em casa, parou agora na Rede Opinião, nós estamos aqui com o Dr. Marcos Henrique Denzin, osteopata, nos falando sobre essa área da saúde, das ciências da medicina, né, que é a osteopatia, e a importância hoje no tratamento de vários problemas de saúde, e ele está nos explicando, então, até agora, como é que funciona, o uso das mãos como uma importante ferramenta de trabalho. Mas, doutor Marcos, como toda a área da saúde, hoje a gente sabe que há especialização, uma divisão, né? A osteopatia também parece que tem uma divisão aí de atuação, segmentos, alguma coisa assim, né? Ela é dividida em 3, né? E tudo dentro da própria osteopatia. Sim. Né? Então nós temos a osteopatia estrutural, nós temos a osteopatia craniana e nós temos a osteopatia visceral, né? Então, comentando um pouquinho aí a respeito de cada uma delas, a osteopatia estrutural, basicamente, ela visa restabelecer os sistemas corporais. Então, está mais ligado ao sistema músculo-esquelético, né? Então, trata mais, assim, dores no corpo, né? Então, o que acontece? Nesses tecidos que eu havia falado, nos ligamentos, músculos, tendões, sistema nervoso, tecido nervoso, né? Tecido linfático e tal. Então, o que acontece? Essa parte da osteopatia estrutural, ela trata mais um sistema de restrição de mobilidade. Então, quando um desses tecidos está com uma diminuição de mobilidade, obviamente, outras estruturas se sobrecarregam para trabalhar mais, para compensar aquela diminuição da mobilidade. Então é aí que nós temos que intervir nesse segmento que está com uma diminuição de mobilidade, restaurando a mobilidade dele para que os outros sistemas também se normalizem. Nós temos também a osteopatia craniana, que ela está diretamente ligada com o sistema neurovegetativo, também está ligada com os 12 pares de nervos cranianos que passa, né, pela nossa cabeça, e está ligado com o livre trânsito das informações na coluna vertebral. Nós costumamos dizer que a coluna vertebral é o grande eixo central do corpo, né? Então, todos os sistemas reguladores do corpo dependem da integridade das informações passadas pelo eixo que é a coluna vertebral. Então, por exemplo, alguns exemplos que podem ser tratados com a osteopatia craniana. Então, por exemplo, otites, sinusites, rinites, algumas alergias, disfunções na articulação temporomandibular, né, que é a ATM que nós falamos, algumas enxaquecas, inclusive cefaleias, são as dores de cabeça, são algumas das disfunções. E nós temos também a osteopatia visceral, né?
A osteopatia visceral, nós entendemos que o corpo tem que ter um grande relacionamento entre o sistema nervoso, as vísceras e a parte estrutural, né? Então, osteopatia visceral para resolver problemas de patologias viscerais. Então, por exemplo, pitoses viscerais, ou seja, a queda de algumas vísceras, por exemplo, problemas no útero, né? Problemas de constipação intestinal, enfim, tudo relacionado a vísceras, né? Então nós podemos intervir manualmente Parte de fígado, disfunções ciclo menstrual da mulher, ciclo menstrual, inclusive no homem, por exemplo, também a questão da próstata, quando é necessário fazer como se fosse dar um incentivo à próstata, né, para a produção das suas substâncias e tal. Então, tudo isso questão hormonal também. Também, questão hormonal, não diretamente na questão hormonal, mas em estruturas que são ligadas à parte hormonal. Então, se essas estruturas estão em disfunção, os hormônios também, com certeza, estarão em disfunção também. E na parte renal também, eu como urologista, né? Parte renal também. Parte renal também, inclusive, muitos problemas de coluna se confundem com problemas renais. Às vezes até o contrário é verdadeiro. Problemas renais se confundem com problemas de coluna. Na parte respiratória, pulmonar também? Também. Nós temos que sentir como é que está a respiração. Por exemplo, bronquites, asma, entendeu? Algumas alterações cardíacas, por exemplo. Apenas citando um exemplo, quantos não se lembram do Rafael Nadal, tenista? Ele estava disputando uma partida e na partida ele teve uma taquicardia e ele parou a partida e ele foi lá e foi ser atendido por um osteopata. Então o osteopata o atendeu, ele veio, continuou a partida e se sagrou vencedor, né? Então, Marcos, eu achei interessante pela sua explicação com relação à osteopatia. Me parece que a osteopatia, ela busca uma harmonia do corpo, né? Quer dizer, como você bem falou, se uma parte do corpo não está funcionando bem, isso reflete nas outras. A osteopatia vai agir buscando essa harmonia, quer dizer, vendo o que acontece com aquela parte do corpo, equilibrando para que todo o resto funcione. Exatamente. Nem sempre o problema é aonde o paciente relata que é, né? Muitas vezes o problema ali é simplesmente, e muitas vezes acontece realmente isso, ali é simplesmente uma consequência. Então nós temos que atuar em outro segmento, né? Daí a importância de nós conhecermos muito bem, e isso que a gente vê, infelizmente, hoje, muitos profissionais que às vezes têm o conhecimento da osteopatia estrutural, mas não têm o conhecimento da osteopatia craniana e nem da visceral. Então, muitas vezes o paciente chega, reflete uma dor, mas o problema não está ali. O problema muitas vezes pode ser craniano, o problema muitas vezes pode ser visceral. Então, nós temos que atuar nessa área. Então, por isso daí a importância de ter o conhecimento das três áreas, né? Ok. Então, a osteopatia, ou também a medicina osteopática, ela funciona, então, como um excelente complemento, pelo que eu estou entendendo, né, para a medicina e com outros segmentos que lidam com a área da saúde, né? Ela é um complemento importante. Sem dúvida. E eu diria que não só um complemento. Em muitas situações, a osteopatia, ela às vezes até substitui a medicina tradicional e até muitos outros segmentos da área da saúde. Apenas explicando, a osteopatia tem 4 princípios básicos. Desses 4 eu quero destacar 2, né? Um deles é a visão holística do paciente, ou seja, eu vejo o paciente como um todo. Então, eu não posso olhar para o paciente como aquela dor que o paciente está sentindo, né? Aquilo é uma informação importante para mim, perfeitamente, mas eu preciso olhar o paciente como um todo. E o segundo princípio, não necessariamente na ordem de importância, é que nós temos que achar a disfunção, tratá-la e deixar o corpo encontrar o melhor caminho para a cura, não é? Então, dessa maneira, a osteopatia, ela vai sempre agir na causa e não na consequência. Então, por isso é que ela é extremamente importante. Então, por exemplo, eu posso até tratar a consequência, que é a dor, é o incômodo muitas vezes, né? O desconforto, mas desde que eu haja primeiramente na causa, tirando a disfunção primária. Quando eu tiro a disfunção primária, o corpo tende a voltar ao equilíbrio, que é o que nós chamamos na área da saúde de homeostase. Ok.
Hoje a gente sabe que a medicina tem atuado e já atuou no passado muito na função curativa. Depois veio o conceito da medicina preventiva e hoje nós estamos indo mais além, que é a chamada promoção de saúde. Isso se aplica também na osteopatia, ou seja, não só o aspecto curativo, mas também preventivo e talvez até mesmo na promoção de saúde? Eu diria que essa pergunta é uma pergunta essencial, né? 2 projetos que eu tenho para a osteopatia primeiro, torná-la conhecida, né? Porque muita gente não conhece, não sabe o que é. E a segunda coisa é torná-la conhecida como uma opção preventiva e não somente curativa. Nós sabemos que faz parte hoje já é cultura do brasileiro, não é? Do ser humano de uma maneira geral, mas principalmente do brasileiro, correr atrás do prejuízo. Ele não tem a cultura de se prevenir. Daí então porque muitas vezes a questão da saúde do nosso país gasta bilhões e bilhões apenas fazendo correções, né? Agindo na parte curativa. Então a osteopatia também ela é preventiva, não é? Quando se consegue detectar o problema com bastante antecedência, obviamente a gente consegue uma maior eficácia no tratamento, não é? E a pessoa não sofre tanto e a coisa pode se resolver de uma maneira bem mais simples. Uma das coisas que eu mais tenho no consultório hoje, uma coisa muito comum entre os pacientes, quando eu faço a anamnese, que é o levantamento das informações do paciente, e a primeira consulta costuma demorar aproximadamente 1h30, mais ou menos, por conta dessas informações, eu pergunto para o paciente há quanto tempo o paciente sente a dor. E a resposta é sempre a mesma. Normalmente é anos e anos sentindo a dor. Há um tempo atrás entrevistei uma senhora, ela me falou que sente a dor há 50 anos. Nossa. Então, obviamente, um problema desse é muito mais difícil de ser tratado, porque já danificou outras estruturas e aí é mais difícil de tirar a dor da pessoa. Então, Marcos, eu vi que realmente assim, e estou entendendo que a osteopatia é muito ampla na sua ação, até mesmo você há pouco acabou mais ou menos dissecando, falando da área estrutural, segmento craniano, visceral. Mas assim, no seu consultório, o que você tem, de certa forma, assim, atendido com mais frequência? O que a procura tem sido maior? Olha, como eu havia já respondido uma pergunta sua, a osteopatia ela trata todo o corpo. Então nós temos os 3 tipos de osteopatia, né? Estrutural, craniano e visceral. Mas eu vou dizer que aproximadamente 98% dos pacientes que eu atendo, tanto aqui quanto na cidade de Limeira, 98% são todos problemas de coluna. Tanto coluna cervical, principalmente coluna lombar. Então são aquelas dores na coluna, ou até mesmo as chamadas ciatalgias, né? São dores no nervo ciático, dores que descem para as pernas, ou as pessoas têm dores na coluna cervical, dores que vêm para os braços, dores no meio das costas. O que eu mais tenho tratado são problemas de coluna. Isso é o que mais dá problema. E o que os pacientes me relatam é sempre a mesma coisa. Aconteceu há vários anos, toma um remedinho, aquilo vai remediando, né? E enquanto isso, a disfunção está presente ali. E como a pessoa não trata a origem do problema, aquilo vai se complicando. Então toma um outro remédio, mais para frente sente dores e tal, até que as dores começam a ser insuportáveis e aí a pessoa vem. Mas normalmente quando vem a coisa já está pior do que se imagina, né? Eu acredito até que muitas vezes a gente vê que é o do ser humano, às vezes, o medo, né? E quando se fala em cirurgia, por exemplo, né? É uma coisa que muita gente corre e fala assim, será que não tem jeito da osteopatia resolver? E eu não sei se você se depara com esse tipo de problema, né, no seu dia a dia, assim, de inclusive pacientes que estão com uma indicação de uma cirurgia e procurar o seu auxílio numa tentativa de, pelo menos, postergar a cirurgia, evitar a cirurgia. Isso é possível? Acontece? Muito, acontece muito. Principalmente nos problemas de coluna, né? Principalmente nos problemas de coluna, que tem sido uma coisa que tem sido feito muita cirurgia hoje de coluna. Uma grande quantidade de problemas de coluna não necessitam de cirurgia. Nós podemos conseguir resultados muito satisfatórios, resultados muito bons, apenas com o tratamento conservador, que é o tratamento da osteopatia. Recentemente eu tive um caso parecido, um caso que a princípio estava quase que com uma indicação cirúrgica, a pessoa
estava viajando, teve uma dor muito forte, passou 10 dias depois internado no hospital, tomando praticamente morfina, e a pessoa estava quase que com uma indicação cirúrgica, e ela foi até o consultório, nós fizemos a osteopatia nela, e com 2 sessões de osteopatia, ela se recuperou e, graças a Deus, está muito bem. Então, isso é uma prática muito comum, e eu diria que, assim, graças a Deus e através da osteopatia, tanto aqui quanto na cidade de Limeira, que também os médicos mandam pacientes para a gente tentar tirar da fila da cirurgia, temos tido grande êxito no problema de tratamento com osteopatia. Então está aí, Dr. Marcos Denzin nos informando, né, esta coisa boa que é os resultados do tratamento com osteopatia, inclusive muitas vezes até prevenindo uma cirurgia ou poupando você de uma cirurgia. Então você está em casa, fique atento que nós vamos falar mais algumas coisas sobre esse assunto com o Dr. Marcos Denzin. Falando na questão de coluna, a gente vê muitas vezes terapias alternativas, muitos tipos de tratamentos, e uma das coisas que às vezes a gente vê aí é o estralar a coluna, aqueles manobras e tudo. A osteopatia trabalha com isso? O que você tem a me dizer com relação a isso? É extremamente preocupante quando a gente vê isso. Até, pra falar a verdade, esse termo estralar a coluna, isso soa muito mal. É aquele jeito que dá com a coluna, né? Exatamente. Porque, veja, isso tem que ser feito por um profissional devidamente habilitado e que saiba o que ele está fazendo. Então, por exemplo, hoje nós temos visto aí profissionais, por exemplo, que pegam o paciente, né, e dão uma avaliada no paciente, vai lá e estrala a coluna do paciente. Aí não está do jeito que ele queria, vai lá e estrala a coluna do paciente de novo. O problema é que esse estralar de coluna, isso pode estar agravando uma disfunção. Esse é o grande problema. Então, nós precisamos fazer uma avaliação, nós precisamos ver como a vértebra muitas vezes está posicionada, como aquela estrutura está posicionada, se ela está rodada, se ela está inclinada, não é? E aí sim nós fazemos uma manobra, porque a osteopatia tem essa manobra de estralar, obviamente. Em algumas situações nós fazemos isso, precisamos às vezes fazer, mas isso mediante uma análise correta disso. Então hoje nós temos visto muitas pessoas estralando as colunas por aí, e isso não é uma coisa boa. O interessante é que a pessoa, ela até sai de lá mais aliviada, mas a explicação disso é muito simples. Quando se estrala a coluna, esse estralar, na linguagem técnica, é chamado de thrust, né? Então, quando se faz um thrust na coluna do paciente, é como se a gente desarmasse o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso relaxa. Então, a pessoa sai de lá aliviada. Mas depois o sistema nervoso, novamente, ele começa a tensionar outra vez, e como não foi tratado a disfunção original, ou com o estralar da coluna se piorou a disfunção, o sistema nervoso vem e tensiona novamente. Então, não se tratando do problema original, isso aí acaba sendo muito prejudicial à coluna, principalmente porque acaba agravando algumas lesões. Ok, então fica aí essa explicação e informação muito útil que a gente vê com alguma frequência aí. Então, Marcos, com relação à idade, existe restrição de idade? A osteopatia hoje atua crianças, adultos, pessoas de idade? Não existe nenhum tipo de restrição de faixa etária. Tanto o recém-nascido quanto o idoso podem se beneficiar da osteopatia. Claro que nós respeitamos as contraindicações caso elas aconteçam, obviamente, né? Nós temos já as contraindicações absolutas, relativas, que nós precisamos ver quando a gente vai manipular uma pessoa. Mas, por exemplo, para que você tenha uma ideia, na Europa, por exemplo, é hábito que as mães levam as crianças recém-nascidas num osteopata para que ele faça uma avaliação, para ver se tem alguma disfunção ou não. Às vezes, por exemplo, a criança, no posicionamento dela no útero materno, às vezes um lado, às vezes a gente observa muito isso nos recém-nascidos, às vezes um lado, por exemplo, da cabeça é um pouquinho maior, um pouquinho menor, ou mais para frente ou mais para trás. Então a gente vai tratando isso na osteopatia, porque isso, se não for tratado, com certeza isso futuramente se transformará em problemas para aquela criança. Ok. Então, Marcos, nós sabemos que você tem sido um grande e tentando divulgar realmente a osteopatia como uma ciência da saúde que pode ajudar muitas pessoas, né? E o seu trabalho a gente já tem informações da sua qualificação, da sua competência. Inclusive, você durante muitos anos atuou com um colega médico ortopedista lá de Limeira, né? E é um neurocirurgião, né? Neurocirurgião, doutor Oyama. Oyama, né? Quer Isso. dizer, e
O objetivo, inclusive, dessa entrevista é justamente que nós conhecêssemos você, o seu trabalho, divulgar o seu trabalho aqui, mas você vê que com o conhecimento da osteopatia, como uma terapia, ela pode ajudar muitas pessoas. Isso Sim, pode... Sem dúvida. O objetivo é realmente torná-la conhecida, né? Porque a gente sempre pensa dessa maneira, quanto mais rápido for detectado o problema, quanto mais precocemente for detectado o problema, o tratamento se torna mais eficaz. Então, às vezes, como nós falamos da questão preventiva e curativa, às vezes as pessoas acham que precisam procurar a osteopatia simplesmente quando sentem a dor, mas aí quando sentiu a dor a coisa já está instalada. Então, a realidade é, mesmo você estando sem dor, é interessante que de tempos em tempos você passe por uma avaliação osteopática para ver se tem alguma coisa, às vezes uma disfunção pequena, leve, que ainda não acabou comprometendo outras estruturas. É muito importante que a pessoa passe, porque o tratamento antecipado, obviamente, vai fazer com que seja mais eficaz. E a gente sabe hoje, muitas vezes, os consultórios de ortopedistas e outros profissionais da área lotados, as pessoas não conseguem consulta e às vezes pode até num primeiro momento já recorrer à osteopatia como uma terapia inicial de abordagem, etc. Sem dúvida nenhuma. E pelos resultados da osteopatia, principalmente na nossa área, né? Na área de ortopedia e na área de neurologia, que são as áreas que são muito ligadas, né? Eu diria que hoje em dia são ligadas diretamente à osteopatia pelos problemas de coluna, não tenha dúvida nenhuma, né, que os resultados podem ser muito melhores. E eu queria saber, não há necessidade de um encaminhamento médico específico de um ortopedista ou outro profissional para a consulta consigo? Não há necessidade de ter um encaminhamento médico. A osteopatia, você pode simplesmente ligar lá no consultório onde eu atendo e marcar uma consulta médica, uma consulta osteopática, não precisa de nenhum tipo de encaminhamento médico. Ok. Nosso tempo passa muito rápido aqui. A gente batendo papo, um bate-papo gostoso, muito informativo sobre a osteopatia, que o Dr. Marcos Denzin tem se empenhado na divulgação dessa área de atuação da saúde como uma terapia muito importante. Vocês viram durante a explicação dele como é que atua. Eu achei muito importante e interessante a ferramenta às mãos, né? Que ele dizendo assim, as mãos ser o ouvido para detectar as patologias e assim ajudar. Nós queríamos agradecer muito ao Dr. Marcos, quero trazê-lo numa outra oportunidade aqui para falar um pouco mais sobre a questão da osteopatia. E nós queríamos saber que você está atendendo aqui em Araras, em Limeira, né? Isso. Aqui em Araras eu estou atendendo ali no Instituto Nelson Salomé, ali no centro da cidade, né, 50 metros antes da Santa Casa. E em Limeira nós atendemos na clínica Espaço Vitality, já faz algum tempo também. E nesses dois lugares a gente atende. E o telefone está aí, se você olhar na sua telinha aí, 3351-0608 e 3497-1913 são os números de contato com o Dr. Marcos Henrique Denzin. Nós vamos agradecendo mais uma vez a sua participação aqui. As últimas palavras suas, nossa entrevista, esteja à vontade. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradeço ao convite. É sempre um prazer estar aqui prestando esse serviço a toda a população, né? E estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Ok. Você que está em casa, gostou da entrevista, quer ver de novo, sabe, todas as nossas entrevistas vai ao ar inicialmente às quartas-feiras, às 19h45, às 15 para as 8 da noite. Depois, sexta-feira, repete, então você pode ver a reprise do nosso programa hoje. Às sextas-feiras, 15 para 1, às 12h45. E depois nós passamos para o Facebook em @OpiniãoTV. Você pode acessar e normalmente os nossos convidados, e mesmo no meu Facebook, nós replicamos a entrevista na íntegra para que você possa assistir e mostrar para outras pessoas. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida.